Oi gente, eu sou Bianca Fernandes e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia de responder várias perguntas e tirar algumas dúvidas que vocês me enviam através das redes sociais. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né, para sair do habitual. Como eu sempre recebo muitas perguntas através do Instagram e também nos comentários aqui no YouTube, resolvi selecionar alguns e trazer as respostas conversando um pouquinho com vocês. Gente, vocês gostam desse tipo de vídeo? Se vocês gostarem, fala aqui nos comentários, porque eu posso deixar esse quadro fixo de perguntas e respostas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma receitinha e nenhuma dica aqui do nosso canal. E agora vamos iniciar com as nossas perguntas. Vou começar a responder as perguntinhas de vocês. Vou começar por duas pessoas, porque eu acho que as respostas elas vão se complementar. Rosivânia perguntou: qual produto vender? Sou iniciante. E Adocicar Confeitaria disse: se fosse para você iniciar hoje, como faria? Dicas para iniciantes, por favor. Vamos lá. Se eu fosse começar hoje, com a cabeça que eu tenho, hoje o que eu faria? Eu não vou dizer para vocês um produto específico. Começando por isso, eu acho que seria mais fácil. Eu acho que o importante seria focar. Por exemplo, eu vou começar trabalhando com cookies. Então, eu vou focar nos cookies. Eu vou começar com brigadeiro, então o meu foco vai ser brigadeiro. Vou começar com brownies. Então, vou focar em produtos em que eu só utilize brownies como base. Por quê? Porque focando num só produto, você consegue organizar melhor o seu início. Tanto em relação à produção, você consegue ver melhor a sua capacidade produtiva, você consegue organizar melhor o seu estoque, dar conta mais do material que você vai precisar, porque tudo isso, no início, parece que são coisas fáceis, mas não são. Ainda mais para você conseguir conciliar tudo. Muita gente começa sem precificar o produto, ou então começa, às vezes pega uma encomenda, quando vai ver, não tem material em casa. Então, se você começar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, você acaba se perdendo no meio do caminho, é o que acontece com muitas pessoas. Então, eu primeiro escolheria um produto para eu iniciar, começar a ganhar clientes, começar a ganhar o meu primeiro dinheirinho, né? Para depois diversificar mais, se eu quisesse, né? Tem gente que diversifica apenas os sabores dentro de um só produto. Como, por exemplo, né, brownie, cookies, donuts também que tá em alta agora. Então, com o tempo eu ia vendo se eu ia diversificar, se eu ia ficar focada apenas nesse produto. Vamos para outra pergunta. Agora vou responder Brigadeiria Petipoa, não sei como é que diz, mas vou te responder. Sou sozinha, geladeira de casa, não consigo ter muitos produtos. Qual o melhor produto na pronta entrega? É muito difícil mesmo quando a gente trabalha com doces, com sobremesas e compartilha uma mesma geladeira, né? Com a mesma geladeira da casa. Porque na geladeira de casa você tem resto de comida, você tem outras coisas que podem acabar passando o cheiro, o gosto para os seus doces, para as suas sobremesas. E até mesmo na produção, né? Se você for produzir chocolates, precisa que gele para depois desenformar, enfim. O ideal seria, eu dizer para você, compre uma geladeira para você poder fazer melhor os seus produtos, armazenar melhor os seus produtos. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Se você está perguntando é porque você não pode comprar outra geladeira agora. Enquanto você não consegue outra geladeira, mas se Deus quiser vai conseguir em breve, eu focaria em produtos que não precisem tanto da refrigeração. Quais seriam eles? O brownie, né? O brownie é um produto que ele é muito bem aceito pelos clientes e ele não precisa ficar em refrigeração. Na verdade, ele fica bem mais gostoso em temperatura ambiente. Qual a validade do brownie? Vai depender da sua receita. Mas o meu, ele pode ficar em temperatura ambiente por, em média, 1 semana. Continua gostoso, ele não estraga. Então, isso vai depender do sabor que você vai fazer. Você vai fazer uma fatia de brownie, então você vai focar em coisas que podem ficar fora da geladeira também. Por exemplo, você pode fazer sanduíchezinhos de brownie, assim como também bem casado, né? O bem casadozinho
por aqui ele vende bastante e ele não precisa ficar na geladeira. Pode fazer bolos caseirinhos, bolos simples para café. Também cones trufados. Cones, eles têm uma saída muito boa e é bom que ele fique na geladeira porque ele conserva por um maior tempo, né? Mas se ele ficar fora, se ele for banhado dentro e fora, também dá para ficar fora da geladeira. Eu já testei até uma semana e ele permanece crocante. Como eu já disse, vai depender do recheio que você vai utilizar. Claro que se você tem dificuldade em uma geladeira, por exemplo, você não vai colocar frutas frescas, não vai colocar um morango cortado, não vai usar uma uva. Você tem que focar nesses outros produtos que eles não são tão perecíveis fora da geladeira. Não tem um produto que eu possa te dizer ou dois produtos que são melhores para você. Você que tem que ver o que é melhor para você de acordo com a saída da procura dos seus clientes. Algumas pessoas em algumas regiões podem ter uma saída muito grande de bolos caseiros, bolos simples. Outras não tem nenhum tipo de procura. Em um canto o pessoal pode gostar muito de brownie, em outro local também não. Então tudo é teste, é tentando aos poucos, né? Focando nesses produtos menos perecíveis. Outra pergunta. De Mirliciane Cakes. Acho que fala assim. Vocês não pensam em dar cursos, consultorias? Queria muito. Sou muito sua fã. Muito obrigada pelo carinho e por acompanhar a gente. No momento, a gente não tem pretensão de lançar cursos e nem dar consultoria. Nós já demos, mas de momento, por enquanto, assim, não. Por isso que eu sempre estou gravando vídeos e postando aqui no canal, justamente para conseguir dar dicas para vocês que acompanham a gente e sempre têm dúvidas. Eu estou sempre aqui trazendo receita, trazendo dicas e respondendo perguntas, assim como eu estou fazendo nesse vídeo. Inclusive, se você chegou até aqui, deixe o seu like para continuar incentivando o nosso trabalho e eu continuar trazendo muitas novidades para vocês. Mari Bolos. Como ter uma saída tão grande de vendas como a de vocês? Bom, Mari, não tem fórmula mágica, como eu sempre digo, né? Não tem, se você fizer isso, você vai ter uma saída muito boa. Mas a gente tem uma cartela grande de sabores, né? A gente usa, por exemplo, as sobremesas. Eu tenho uma base de sobremesas, mas eu consigo diversificar os sabores dentro dessa mesma base. A gente foca muito em produtos que eles não são tão perecíveis e ficam sob refrigeração. Então a gente consegue ter uma produção grande semanal e sempre que o cliente chega, tem alguma coisa disponível. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas começam a fazer produtos para vender. Só que, comecei na segunda-feira. Na segunda-feira teve uma saída boa, mas na terça-feira nem tanto. Na quarta também não. A pessoa já desanima e não faz mais aqueles produtos. Na quinta-feira chega uma pessoa atrás. Porque você já tinha divulgado, estava fazendo, e você diz o quê? Não tem esse produto hoje, não tem. Quanto mais não você vai dizendo, não tem, não tá, o cliente ele vai se afastando. Então, o ideal é que você tenha uma constância na sua produção. Não vou produzir todo dia, vou produzir só de sexta, sábado e domingo. Então, que o seu cliente saiba disso, você dá uma divulgada nas redes sociais, no Instagram, faz uma lista de transmissão no WhatsApp, avisa seus amigos, seus familiares, quem for o seu público-alvo, para eles saberem que naqueles dias você vai ter aqueles produtos. E como eu já disse, não tem fórmula mágica. Você tem que ter paciência, você tem que ter constância e não é de hoje que a gente não começou hoje, já começou assim. Faz muito tempo que a gente tá no mercado e a gente tanto tem muita saída de produtos de pronta entrega, como também de encomendas. O nosso foco maior é encomendas, mas a gente engatinhou bastante, a gente lutou bastante para conseguir. No início não era assim, não eram todos os dias, tanto que eu conseguia conciliar muita coisa junto com as encomendas, porque as encomendas elas eram poucas. No início não tinha tanta encomenda assim, não tinha tantos produtos assim, não tinha tanta gente ajudando a gente, né? Na verdade não tinha ninguém ajudando a gente, mas a gente começou e foi aos poucos mesmo. Então é algo gradativo. Não espere, eu comecei o meu negócio hoje, daqui a 6 meses eu vou estar bombando. Seria muito bom se fosse assim e alguém deve ter conseguido fazer isso, mas não foi o nosso caso. Faz muito tempo que a gente está no mercado, mais de 10 anos. Então daí você tire por tudo que a gente já passou e também que as encomendas no início elas não eram
dessa forma. Inclusive, os meus bolos, eles são bem feinhos. Depois eu coloco umas fotos aqui para vocês verem. Próxima pergunta de Raíssa Firmino. Posso montar um bolo e deixar na geladeira por quantos dias antes até confeitar? Uma ótima pergunta. Vai depender da sua massa, do que você usou para molhar a sua massa, do seu recheio. Mas os meus bolos, por exemplo, eles duram bastante tempo. Por quê? Porque a nossa calda é uma calda base de água com açúcar. A gente não utiliza leite na calda. Se você usar leite, o seu bolo já fica mais perecível. Se você usar frutas frescas no recheio, ele já fica bastante perecível. Se for morango, você tem que consumir ou no mesmo dia ou no máximo no outro dia. Então, falando dos meus bolos, eles ficam até uma semana, dá para você guardar na geladeira. E se você for congelar, dá para deixar congelado aí meses e meses. Bianca, você costuma fazer isso? Não, porque a gente tem uma saída muito grande de bolos. Normalmente a gente assa o bolo no dia anterior, monta, né, recheia, monta, e no outro dia a gente só finaliza para realizar a decoração. Mas se você precisar montar um bolo 2 dias, 3 dias antes, você pode realizar essa montagem e essa conservação na geladeira sem medo. Sem medo de ser feliz, o seu bolo vai continuar ótimo, maravilhoso. Pergunta de Doce Caroline. A bandeja com sua logomarca, você deixa para o cliente? Sim. Os nossos pratinhos, eles são feitos de MDF e vai com a nossa logomarca gravada, né, neles. E os pratinhos são ótimos porque eles sustentam bem o bolo, são bem durinhos. Quando a gente não tinha esses pratinhos, nossa, era horrível. Porque por mais que fosse durinho, não era tão duro assim. Aí acabava comprometendo até a estrutura do bolo, dependendo de como você pegasse nas pontas. Hoje em dia a gente não tem mais esse problema. Como vai com a nossa logomarca, a gente já inclui o valor desse pratinho no valor final do nosso bolo. Porque também é uma coisa muito chata você pedir de volta, porque se você depender disso, o cliente não vai trazer, ele não vai querer voltar para entregar o prato, você vai perder prato, enfim, muita coisa. Então o ideal é você incluir o valor do pratinho no valor final do seu produto. Eu acho que você perguntou isso também por outro motivo, né? Porque fica a nossa logomarca no prato e como não é algo descartável, ele pode usar novamente. E às vezes acontece, eu já vi clientes fazendo bolo em casa e utilizando o nosso pratinho, né? Mas a gente nunca teve problemas maiores em relação a isso. E também todas as confeiteiras, pelo menos aqui na cidade, utilizam também esses pratinhos com a logomarca gravada. Próxima pergunta. Não sei se é Lana ou se é Iana. Jennifer. Pergunta de Jennifer. Você tem medo das pessoas saírem da sua equipe e começarem a trabalhar por conta própria? Não, não tenho medo. Antes eu tinha medo das pessoas saírem da minha equipe, mas não porque elas poderiam colocar o negócio delas, não por esse motivo. Na verdade, isso nunca me preocupou, porque assim, é algo que hoje eu sei que não iria influenciar na clientela que eu já tenho, nos pedidos que eu já tenho, não ia de forma alguma. E também, se fosse algo que a pessoa quisesse para a vida dela, quisesse mesmo iniciar o próprio negócio, acho que todo mundo tem direito de colocar seu próprio negócio, iniciar. Eu sei que muitas pessoas, elas realmente agem de má fé, como eu já vi com outras confeiteiras. Consegue um emprego, então confeitaria só para pegar receita, pegar técnica, e depois sair e montar o próprio negócio. Isso realmente tem, eu sei que tem. Só que a gente tem que entender que um negócio, ele não é baseado só em receitas. Receitas você tem de monte aí. Você tem muito curso por aí, tem curso muito barato, tem coisa gratuita. Aqui no canal, inclusive, tem muita receita. Aqui tem receita do meu brownie, ou a receita do brownie que tem aqui é o brownie que eu vendo. A massa do bolo é a massa do bolo que eu vendo. Os recheios são os recheios que eu vendo. Um negócio, ele não é feito só de receita. Você tem muita coisa ao redor. Você tem gestão, você tem que ter persistência, você tem que ter constância, você tem que ter paciência. Então, não é com receita que a pessoa vai conseguir colocar um negócio pra frente. Não é só de receitas que o negócio é feito. Eu acho que eu consegui mais ou menos responder essa pergunta. Vamos para a outra. Roberta Luiz. Toda vez que eu faço brigadeiro na panela mexedora, não tem jeito, ele fica puxa-puxa. Será que é a velocidade? Deixo na mais baixa, porque o fogo é sempre alto. Bom, Roberta, o que eu acho que pode estar acontecendo? O seu fogo, mesmo estando alto, ele pode não ser alto o suficiente. Pronto, antes eu tinha um fogão normal, fogão de casa mesmo, e eu usava. Quando eu troquei para o fogão industrial, que a chama ela é maior,
eu notei uma diferença que os recheios eles estavam ficando melhores e ficando prontos mais rápidos também. Se o seu recheio ele passar muito tempo no fogo, provavelmente ele vai ficar puxento e também provavelmente vai açucarar com maior facilidade. Segundo ponto que eu também já observei, marca de leite condensado e de creme de leite. Algumas marcas, elas ficam puxentas mesmo. E às vezes até uma marca que a gente gosta, que a gente usa, às vezes alguns lotes, eles não vêm tão bons como outros. Então a gente precisa observar isso. Terceiro ponto que eu também já observei. Panelas mexedoras. Eu só gosto das panelas que são de inox. Panelas de alumínio eu não gosto para dar ponto de recheio para bolear. Só utilizo para recheios moles, pontos moles. Se for recheio para trufa, para sobremesa, esses pontos bem moles mesmo. Se for para recheio de bolo, para ponto de enrolar docinho, eu só uso as minhas panelas de inox. Eu acho que são totalmente diferentes. Acho que o ponto fica diferente e que a panela de alumínio ela deixa o recheio mais puxento. Pelo menos essa foi a minha observação, essa foi a minha experiência. Eu só tinha panela de inox e eu resolvi comprar uma panela de alumínio para poder fazer o teste, né, e tirar a prova. Realmente foi isso que eu vi. Então, deixei aí alguns pontos para você analisar o que pode ser o seu problema. Continuando falando sobre recheios, vamos para a pergunta de Vânia Silva. Bianca, meu bem, dá certo congelar o recheio, principalmente o de ninho? Eu percebo que o meu de ninho, no segundo dia sem estar dentro da geladeira, ele começa a cristalizar, dando a sensação de ter açúcar no recheio. Eu não sei se você está se referindo a um recheio, tipo, no ponto de bolear, uma massa de brigadeiro para bolear, ou um recheio para bolo, que ele é um ponto mais mole. Mas, de qualquer forma, tem alguma coisa errada aí, porque ele, de um dia para o outro, ele não deve cristalizar. Um brigadeiro, no ponto correto, ele não cristaliza com essa facilidade. Tem que ver aí o que é que você está colocando na sua receita. Por exemplo, é porque você falou brigadeiro de ninho, né? Mas eu já utilizei marcas de cacau que eles levam muito açúcar. Então, faz com que o brigadeiro cristalize. Como não é esse o caso, né? Porque você disse que é o recheio de ninho, você pode ver, como eu já falei anteriormente, se a sua panela ela é de alumínio ou é de inox. Os recheios que eu faço na panela de alumínio que eu testei, recheios mais duros, mais consistentes, eles também açucaram com a maior facilidade. Em relação a congelar, você pode congelar qualquer recheio que você queira. Recheio de que se for de brigadeiro, normal, você pode congelar tranquilamente. É só você levar para o congelador e quando você quiser descongelar, você coloca na parte de baixo da geladeira e depois você leva para a temperatura ambiente. Mas como eu já disse, não é caso assim de um dia para o outro. De um dia para o outro você vai ter mais trabalho, né? Porque você vai congelar num dia para no outro descongelar. Congelamento é melhor para você otimizar a produção, para você fazer muita coisa, para deixar estocado, mas de um dia para o outro realmente a gente tem que ver o que está acontecendo com sua receita e na hora de mexer esse brigadeiro, que ele está ficando fora do ponto, porque ele não deveria estar cristalizando dessa forma. Essas foram as perguntas e respostas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários que eu já vou guardando para responder nos próximos vídeos. Tchau, gente, e até a próxima!